luta. Quem tem enfrentado luta aqui, igreja? Eu também enfrento luta. Se você não está enfrentando uma luta hoje, Deus está te preparando, porque certamente você vai enfrentar luta. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflições. Tenha bom o quê? Bom ânimo. Quer dizer, esteja firme com Jesus, porque Ele vai te dar força para você vencer as suas lutas, as suas guerras. As guerras passadas eram contra os filisteus, era com as batalhas que o povo de Deus enfrentava, era com os aveus, com os jebuseus, com os cananeus, uma série de eus, mas eles enfrentavam os seus inimigos. Amém, igreja? Hoje, por exemplo, o povo de Deus, o povo de Israel, eles enfrentam luta também. É guerra lá na Síria, na Jordânia, na Arábia Saudita, guerra aqui, guerra ocular, os limites de Gaza, né? Bomba para todo lado. O povo de Deus ainda continua enfrentando o quê? Guerra. E a nossa guerra talvez seja o enfrentamento dessa crise sanitária, o enfrentamento dos problemas econômicos, o enfrentamento do desemprego, da amarração, que muitas das vezes um chefe de família, uma mãe de família, ela enfrenta. Não é verdade? As lutas no lares, as guerras no lares, com os filhos, com o esposo, com a esposa, uma série de lutas que nós o quê? Enfrentamos. E essas lutas, muitas das vezes, se nós não tivermos plenamente firme com o Senhor, nós iremos perder essas batalhas. Diga: está repreendido no nome de Jesus. Diga: está amarrado no nome de Jesus. Por isso que na Bíblia, a palavra de Deus diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a palavra diz assim, capítulo 6, vamos começar aqui do verso de número 10. Diz assim, a armadura de que, igreja? De Deus. Na nossa guerra, que não é guerra física, terrena, humana, nós temos que fazer o quê? Nos revestir da armadura de que, igreja? De Deus. Então diz assim: quanto ao mais, o apóstolo Paulo, a igreja em Efésios, diz assim, sedes fortalecidos no Senhor e na força de quem? Do seu poder. Eu quero vencer a guerra. Quem quer vencer a sua guerra aqui? Quem quer? Então se fortaleça em quem? No Senhor e na força do seu quê? Do seu poder. E diz mais assim no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra toda o quê? Cilada do diabo. O diabo, ele arma o quê? Cilada, situações. Ele faz com que veamos, muitas das vezes, se não vigiarmos, caímos em armadilha, em situações que vamos automaticamente nos colocar aprisionados sobre o seu domínio. Mas se nós estivermos sobre a força, o fortalecimento do Senhor, então certamente nós vamos ter a reação para sair dessas condições difíceis, do fundo do poço, de um aprisionamento, de um momento difícil que estivemos passando. Nós vamos ter força para superar e vencer. Diga glória a Deus. Amém? Porque estamos apoiados em quem? No Senhor. Então diz assim, para que você reconheça que a tua luta não é contra o homem, porque a tua luta não é contra pessoas, não é contra o seu patrão, não é contra a sociedade, o teu vizinho, o teu irmão. A luta que nós enfrentamos, o povo de Deus, é a luta o quê? Espiritual. Então diz assim, no verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é contra quem? O sangue e o que mais? E a carne. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região
celeste. Então identifique o seu opositor. Identifique aquele que é contra você e quer te destruir. Quem é que é contra você e quer te destruir? Diga: Satanás com seus demônios. Diga: está amarrado. Diga: está repreendido no nome de Jesus. Amém, igreja? Então identifique ele, porque ele vai vir de todas as formas, ele vai vir por todos os caminhos e direção. E se ele achar uma brecha, um caminho, uma forma dele entrar na tua vida, ele vai entrar para destruir. Porque esta é a guerra que ele tem contra o povo de Deus, contra nós. Diga: está repreendido no nome de Jesus. Então, o primeiro opositor que nós temos, e que ele vai lutar todo o tempo contra nós, conforme a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, esperando a primeira oportunidade. Então ele é o primeiro que eu tenho que vigiar contra ele, porque tem muitas pessoas que vivem como o diabo não existisse. Ela está numa condição como que se o diabo não estivesse ao seu derredor, e aí ela não vigia. Daí ela enfrenta a segunda luta que ela tem, que aí já não é mais contra o diabo, porque o diabo, ele sabendo que esta pessoa, ela é uma pessoa que ela busca em Deus, então ele permite situações, ele coloca coisas, semente, atrativo, para que aquela pessoa na sua, como é que eu posso dizer, nos seus atrativos, ou sendo persuadida, ela venha cair nessa segunda guerra que ela tem desde o momento que ela reconheceu como gente, como pessoa, como alguém. E esta segunda luta chama-se luta contra a carne. Volta um pouquinho aí, Gálatas, capítulo de número 5. Essa é a tua segunda luta, nossa segunda luta. Gálatas, capítulo de número 5. Posso ler, igreja? Verso de número 16. Fala assim, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha aqui para mim. Vamos deixar agora o diabo o quê? De lado, mas vigia. O diabo já não age mais tentando na tua vida. Agora você tem uma outra guerra, que não é a guerra com o diabo, não é a guerra com o seu vizinho, não é a guerra com o seu patrão, não é a guerra com o seu marido, com a sua esposa. É um outro tipo de guerra que, se você não vigiar, você também vai perder a batalha, que é a guerra da carne contra o quê? O Espírito. A tua vontade com a vontade de quem? De Deus. Amém, igreja? Então digo assim, assim diz a palavra, verso 16. Digo, porém, o apóstolo Paulo, a igreja de Gálatas: andai no Espírito e jamais o quê? Satisfarei, a concupiscência do quê? Da carne, a vontade da carne, os prazeres da carne. Muitas das vezes a pessoa fala assim: o diabo, meu irmão, o diabo fala assim, meu Deus, o diabo fica pensando assim, olha aí, tá vendo? Eles estão dizendo que sou eu, mas não sou eu não, é eles, porque eles são o quê? Carnais, ao invés de ser espirituais. Quem está entendendo, igreja? Por isso a Bíblia nos exorta para que venhamos andar em quê? Em espírito e em quê? Verdade. Andar em espírito e também em quê? Em verdade. Por que andar em verdade? Porque o diabo é o pai da mentira. Ele vai semear mentira para tentar nos iludir, para tentar nos atrair, para tentar nos persuadir. Mas se nós andarmos no Espírito, então nós vamos identificar a armadilha dele, a semente que ele estará plantando, e nós não iremos dar vazão à vontade dele. Quem está entendendo?
O diabo vai colocar os atrativos, mas a minha carne, a minha vontade é que vai dar fruto a isso. Então, verso 17, porque a carne limita contra quem? O espírito contra quem, igreja? Então temos a segunda guerra, que é carne, espírito o quê? Deus fala assim, vai para cá, meu filho, segue para lá. Aí a pessoa está indo para onde? Está indo para cá, desobedecendo a voz e a vontade de Deus para a vida dela. Ela indo seguindo os conselhos espirituais de Deus, as coisas tendem a dar certo para ela, igreja. Até o que poderia dar errado vai dar o quê? Mas se ela seguir por esse caminho, aparentemente as coisas condizem como que tudo vai dar o quê? Certo, mas ela está seguindo a vontade de quê? Da carne, está seguindo o seu eu. Vai dar certo? Provavelmente não. E a pessoa vai, até mesmo aquilo que poderia dar certo para ela, pode até dar o quê? Errado, porque ela está seguindo os conselhos da carne, fazendo conforme a vontade da carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, dando continuidade, porque a carne é contra a carne. Vamos ler o 17 todo de novo. Verso 17. Porque a carne limita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, olha aí, o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de quem? De Deus, os que tais coisas praticam. Meu irmão, nós temos que viver nesta terra não simplesmente pensando que vamos desfrutar do bom e do melhor por todos os dias da nossa vida, que sim, Deus tem o poder para prover o melhor para todos nós, mas saiba você que você sempre vai estar numa luta chamada luta carne versus o quê? Espírito. E para que eu possa satisfazer a vontade de Deus, eu tenho que ceder ao Espírito. Diga glória a Deus. Amém? E quando eu faço assim, eu estou provando para Deus que eu não quero só com que Ele me honre, me abençoe aqui, mas que Ele preserve a minha eternidade. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Porque tudo aqui é passageiro. Você pode ganhar rios de dinheiro, ser uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito rica, porque você deseja isso, mas nada disso você vai levar. A sua maior riqueza, exatamente você vai conquistar através desta guerra chamada carne e espírito, quando o espírito prevalecer e você honrar a Deus com a sua vida. Amém, igreja? A Bíblia fala que nós somos templos e morada de quem? Do Espírito Santo. Quando eu desagrado a Deus, dando vazão às coisas da carne, então o Espírito que Ele faz habitar em mim, ele não permanece. E o que me traz vida e traz salvação é exatamente o Espírito Santo, que me ajuda em tudo, inclusive nas minhas o quê? Fraqueza. Amém? Sempre que você estiver orando, lembre do Espírito Santo. Lembre de falar: meu Deus, no nome de Jesus, eu entro na tua presença, mas Espírito Santo me ajuda a ser melhor, a mudar os meus comportamentos, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Eu quero andar mais em espírito. Então você vai falar: o Espírito Santo, me ajuda.
e o Espírito Santo vai te ajudar. Diga glória a Deus. Amém? Lá no capítulo de número 10 do livro de 2 Coríntios, volta aí mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios. Ele disse assim, olha o que ele falou, as armas que ele usava, as armas que o apóstolo Paulo tinha. Olha o que ele falou, porque, verso de número 4, porque as armas da vossa, o quê? Milícia, agrupamento do conjunto, a nossa arma, o que nós estamos aqui buscando, é a arma o que, igreja? A arma o que? Espírito. Então ele diz, porque as armas da vossa milícia não são o que? Carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofisma. Amém? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, à obediência de Cristo. Então Deus, ele quer que os teus pensamentos esteja sempre nele, sempre aos cuidados dele. Deus quer dominar a tua vida através do Espírito Santo, quer que você ande diante dele em espírito. Diga glória a Deus, igreja. Amém? O próprio Deus, ele se intitulou como o homem de guerra. Você vê Deus, o próprio Deus, que é o general do quê? Dos exércitos, ele se intitulou como homem de guerra. Êxodo, capítulo de número 15, abra aí, rapidinho. Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 15. Isso, rapidinho, eu já vou encerrar a reunião. Eu deixei hoje até sem o fundo de oração para você entender direitinho. Capítulo de número 15 de Êxodo, verso de número 3. Olha o que diz aqui a palavra em Êxodo. O Senhor, vamos ler junto, igreja, acharam aí? O Senhor é o quê? Homem de quê? Homem de guerra. O Senhor, repete comigo, é homem de quê? Senhor é o seu nome. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Você vai guerrear a tua guerra e você vai ter bom êxito, sabe por quê? Porque você vai se envolver com o Espírito Santo, você vai se envolver com Deus, em nome de Jesus, e Ele vai te dar força para você vencer as suas guerras, as suas batalhas, seja ela qual for, seja espiritual. Pastor, eu me sinto preso, aprisionado, parece que tem um mal na minha vida, parece que fizeram algo para mim. Você vai vencer essa guerra através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai entrar na presença de Deus e Ele vai te ajudar. Você vai vencer a batalha na família, você vai vencer as batalhas na saúde, você vai vencer todas as suas guerras, porque o Senhor já venceu por você lá na cruz do Calvário. Por isso, estenda suas mãos ao céu, erga a sua cabeça e diga: obrigado, Jesus. Diga glória a Deus mais uma vez e glorifique a Ele, igreja. Isso bem forte, no nome de Jesus. Quem a partir de hoje, por mais que a luta esteja grande, porque tem pessoas que a luta está grande para ela, e ela desiste de batalhar, ela desiste de vir à igreja, ela desiste de estar orando, ela desiste de estar jejuando. Tem pessoas que a batalha está tão grande para ela, que ela fala assim: do que me adianta ir para a igreja, porque cada vez que eu vou à igreja, cada vez mais a minha situação piora. É a guerra que ela está enfrentando, e ela não está entendendo, ela não está sabendo, melhor dizendo, guerrear sua guerra
porque a guerra ela é espiritual. Amém, igreja? Então aprenda a guerrear essa guerra. Uma vez, só para te dar um exemplo sobre isso, uma vez eu estava parado num semáforo, numa cidade grande, numa grande metrópole, e tinha um chafariz jorrando água. E lá no chafariz, a mais ou menos uns 300 metros, tinha um morador de rua se banhando. E eu, naquela posição que eu estava, eu estendi a mão e falei: meu Deus, liberta aquele rapaz. Então eu falei: Satanás, espírito da miséria e da amarração, solta a vida, sai da vida dele. Aí quando eu saí assim, ó, do semáforo, aí eu olhei lá para o chafariz, ele estava assim para mim, ó, olhando para mim. Ele ouviu a minha oração? O rapaz que estava lá ouviu a minha oração? Eu orei em voz alta? Não, mas o inimigo o quê? Ouviu. Eu orei com voz baixa, mas o inimigo que estava lá do outro lado recebeu o poder de Deus através daquela oração e ele ficou olhando para mim. Então, a nossa guerra é a guerra espiritual. Quando você ora pelo marido, pela esposa, e ela se levanta, ele se levanta, lembra desse testemunho que eu estou te dando aqui. Amém, igreja? Porque não é ele, é o que está nele. Quando você ora pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu patrão, pela sua patroa, e a situação piora, lembra que não é ele, mas aquilo que está nele. Amém? Então não dê vazão à carne, porque se você dá vazão à carne, aí você vai perder a guerra. Amém, igreja? Quem quer vencer a guerra? Diga eu. Então fica de pé, por favor. Já estenda a mão para cá, que nós vamos guerrear agora a batalha da justiça. Ó, no dia 20 de dezembro, dia 26, melhor dizendo, nós iremos entregar o nosso propósito, finalizando. Eu ia fazer agora na Santa Ceia do Senhor, mas nós iremos encerrar no dia 26. Por quê? Porque nós temos aí pela frente, temos o Natal, né? As datas festivas desse mês de dezembro, e temos também o quê? O Ano Novo, que é um ano promissor, o ano 2022, aonde todos nós presumimos, né, que essa pandemia já tenha sanado, parado, e que nós poderemos viver de forma mais livre. Então, no dia 26, depois que você já se planejou para a sua ceia de Natal, para se organizar com a família e etc e tal, já comprou a roupa de Natal, de Ano Novo, né? Porque tem a pessoa que quer ficar com roupa nova no Natal, no Ano Novo e tudo, etc e tal. Lembra de uma coisa, olha aqui para mim, lembra de uma coisa, Neemias, eu falava no domingo que ele veio reconstruir, pediu ao rei, ele estava como copeiro na casa do rei, e ele pediu ao rei para ir ao seu povo, ao povo, ajudar ao povo de Jerusalém, para reconstruir o templo, porque o povo esteve cativo por 70 anos, humilhado, sendo escravizado, injustiçado, e ele pediu, olha, deixa eu ir para reconstruir os muros, e pediu ao rei que desse ordem aos governadores, aos outros reis vizinhos, das cidades vizinhas, para que pudesse ajudar ele, dando madeira, dando autoridade, para ele extrair madeira para reconstruir o muro, para reconstruir o templo. Então ele juntou alguns servos de Deus com ele, alguns homens de Deus que vieram do cativo, e Neemias estava se sentindo cansado, fatigado, porque o povo que veio do exílio, da escravidão, que esteve por 70 anos, ele não estava nem aí mais para Deus. Eles estavam, sabe como? Eles estavam se sentindo, sabe, como eu posso dizer, desprezado. Deus deixou a gente passar 70 anos no cativo, então eles estavam chateados com isso. Eles estavam, como eu posso dizer a palavra, está fugindo aqui da minha mente, eles estavam desgostosos, assim, é essa palavra? Pode ser, não, aflito é outra coisa. Eles estavam assim tristes, porque eles se sentiam desprezados por Deus. Então, muitos falavam assim, eu não vou construir muro nenhum, eu não vou construir templo nenhum, e eles estavam somente se preocupando
em construir a casa deles. Eles estavam trabalhando para construir a casa para onde eles iriam ali receber os seus familiares. E não estava nem aí para as coisas de quem? De Deus. Quando eles iam num sacerdote levar as suas ofertas, aí eles pegavam do meio das suas crias, dos seus animais, os doentes, eles pegavam os aleijados, eles pegavam aqueles que já estavam quase morrendo, quando não roubava do vizinho, levava e apresentava lá o sacerdote para apresentar a Deus. Aí Deus falava através do seu povo, aliás, do profeta. Ele dizia: eu não vou aceitar de vocês essa oferta, eu não vou aceitar de você o que vocês estão me apresentando, não, eu não quero isso.